Eu tô há um tempo já prometendo gravar esse vídeo e decidi gravar hoje, e é importante eu já abrir falando o seguinte. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Mas isso já estava meio que óbvio. Mas eu preciso abrir falando o seguinte. Esse vídeo aqui é uma reflexão que eu venho tendo nos últimos meses, diria eu, fazendo e gravando vídeos sobre o Fluminense, enfim, interagindo com a galera e vendo as movimentações de análises das vendas. Não só do Fluminense, como eu sempre falo, eu acompanho muito jornalistas e pessoas que têm canal, né, produtores de conteúdo de outros clubes, e vejo como o discurso é cíclico, é igual, é semelhante, e a gente percebe talvez um problema maior em nós, como pessoas e talvez como torcedores. Eu vou explicar melhor isso e vou falar um pouco aqui também sobre essas transferências que não aconteceram. Sejam elas, no caso de Marlon, de Gabriel Teixeira, enfim, ou de outros jogadores. Esse vídeo aqui, ele é patrocinado pelo OneFootball, que é um aplicativo, é um site, tem um monte de coisa, mas o principal é um aplicativo. E que o link tá aqui na descrição. Você vai clicar aqui embaixo nele, vai fazer o download desse aplicativo e vai ter muita informação na tela do seu celular. Faz o download, o link tá aqui embaixo, é só apertar e baixar. Você vai ter muita informação sobre o Fluminense, notícias sobre o Fluminense, tabelas atualizadas, próximos jogos do Fluminense e tudo mais. Qual que é a reflexão que eu venho tendo nos últimos meses, mas se intensificou muito nas últimas semanas? A gente às vezes tem um desespero e uma necessidade, a internet provoca na gente uma necessidade, aqui eu tô falando a gente torcedor, tá? De ter uma opinião sobre tudo e a opinião o mais rápido possível, e como a nossa opinião fica salva, a gente tem uma dificuldade imensa de mudar de opinião. Por que eu tô começando a falar disso? Isso porque a gente viu nesse início de ano duas transferências, entre aspas, né, que acabaram não acontecendo. Uma proposta não chegou, a outra, por uma questão de exames médicos, não foi concluída. Uma delas para Gabriel Teixeira, onde o Fluminense venderia 60% do valor, 60% dele, na verdade, né? Enfim, venderia 60%, que era o que o Fluminense tinha, mas seria 100%, ele ficaria com a parte maior, por 2 milhões de dólares, algo em torno de 11 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense venderia por 11 milhões de reais, ficaria com uma parte de cerca de 80% desse valor. Ou seja, ficaria com ali cerca de 8, 9 milhões de reais pelo meia atacante. Uma proposta do time de Abel Braga, uma proposta do time de Odair Hellmann, que acabou não se concretizando, porque nos exames médicos obrigatórios para chegar na Liga dos Emirados Árabes Unidos, feito lá na FIFA, ele não passou e foi voltado à conclusão da negociação, não aconteceu. Teve uma outra, essa notícia foi trazida até por mim, do Raiz Tricolor, de que tinha várias sondagens por Marlon, lateral esquerdo, e chegaria uma proposta por ele por volta de 800 mil euros. Mas o Fluminense só aceitaria vender por 1 milhão de euros. Algo que hoje daria em torno de 6 milhões de reais, 7 milhões de reais. Ficaria em torno disso. Depende, o euro deu uma caída em relação ao que era na época, né? Deu uma despencada. Daria ele 6 milhões e meio de reais, um pouquinho menos. Ou seja, o Fluminense teve essas duas propostas. Essa proposta não chegou, né? De Marlon acabou não chegando. Mas houve algo em comum a essas duas possíveis vendas, né? Uma chegou até a ser quase concretizada, a outra, de fato, não chegou à proposta. Mas as duas foram tratadas como ruins. Elas começam sendo tratadas como vendas péssimas, como uma vez o Fluminense doando jogadores e etc. E eu sempre trouxe, você pode ir lá ver os vídeos que eu trouxe na época, eu sempre gosto de, nesses primeiros vídeos, trazer uma análise de, olha só, como chega o jogador para essa situação. Uma das grandes mentiras que foi contada e continua sendo contada, e assim, me desculpa te falar, mas se você acredita, você é bobo, é o valor de mercado do transfer market. Tem uma matéria, inclusive, matéria lá de fora, mas tem alguma sequência de tweets do Rodrigo Capello traduzindo essa matéria, que explica que basicamente aquele valor de mercado é chutômetro. Sim, e isso foi admitido pelo próprio Transfer Market. É chutômetro. O cara olha e fala, idade, não sei o que, chuta um valor. E não entende que mercado, na verdade, trata de
muitos outros fatores. Se o Fluminense vai vender Gabriel Teixeira, ok, é este exato jogador agora. Ele vale quanto? 5 milhões de euros, tá. Mas ele só tem contrato até amanhã. Pô, então 1 milhão de euros vai e vende, né? Você assina logo. Porque se amanhã você vai perder de graça, o valor de mercado dele caiu. Ah, não. Mas você tem que entender que no mercado hoje são 6 atacantes, é muito fácil de achar. O valor de mercado dele cai. Principal, o Fluminense tem várias reposições para Gabriel Teixeira. Pô, então o valor de mercado dele cai, porque é muito mais fácil pro Fluminense vender. O Fluminense não, é o melhor jogador do Fluminense. O valor de mercado dele sobe, porque é mais difícil o Fluminense vender esse jogador. Ah não, ele tá num time recheado de estrelas e tá no banco. Então mercado, valor de mercado é algo bem relativo, é algo que muda bastante. E a gente tá acostumado, eu sempre gosto de trazer esses pontos, de olha só, o valor abaixa um pouco por causa disso, sobe um pouco por causa disso, trazer uma ponderação. As possíveis vendas, tanto de Gabriel Teixeira quanto de Marlon, eram vendas que não eram simples. Não era a venda de Gilberto, que a gente compra por 75 mil euros e chega uma proposta aqui pra gente ficar com mais de 10 milhões de reais do Benfica. Aquela proposta era óbvia e era simples de entender, era fora do comum. O Benfica pagou muito mal em Gilberto. Um valor muito acima do que o mercado desejaria. Sabe-se lá por que veio aquela proposta naquela altura. Porque eu, com certeza o Fluminense venderia por menos. A gente não tem os bastidores daquela negociação. Então aquela lá é mole de analisar, qualquer um analisa. Assim como quando o jogador sai de graça do Fluminense, qualquer um analisa o tamanho do prejuízo. Ah, Gabriel, mas o jogador não quis renovar. Sim, ok, mas é o prejuízo, isso é fácil de entender. Isso aí qualquer um faz. Só que esse meio do caminho demanda uma frieza que o torcedor médio não tem. E não tem que ter também. Isso não é algo inerente ao torcedor. O fato é, eu vi muita gente tratando, não muita, mas acho que mais da metade das pessoas tratando a venda de Gabriel Teixeira como uma venda péssima, ridícula, que não podia vender um garoto por 11 milhões de reais, que era uma vergonha, que o garoto ia render muito, etc. Gabriel Teixeira esse ano tem 21 anos, não é mais sub-20. Por outro lado, a de Marlon também. Ridículo o Fluminense vender o seu melhor lateral esquerdo no time brasileirão por 1 milhão de euros. Marlon é um jogador jovem, tem mercado na Europa e o Fluminense vai vender. Sem analisar o outro lado também, por outro lado também outras pessoas, de vende logo, corre e vende e tal, dane-se, é muito fraco ele, esse cara é um lixo, vende logo. Não entendendo que isso pode desvalorizar o Fluminense no mercado, vender de qualquer jeito e aceitar qualquer proposta. Fato é, as vendas não foram concretizadas, e hoje a gente tem um Marlon machucado numa lesão um pouquinho mais grave, que só vai voltar, quando ele voltar, vão ter 8 meses, 9, 8 meses de contrato apenas, porque o contrato dele vai até o final do ano, e faltando 3 meses para ele poder assinar um pré-contrato com qualquer time da Europa. E de repente até conseguir uma negociação para liberar, assinei um pré-contrato, vou ser de graça no final do ano. 100 mil euros, você me libera aí, o Fluminense libera por 100 mil euros, 600 mil reais, porque senão vai liberar de graça no final do ano. Isso pode acontecer, isso não é informação. Gabriel Teixeira voltou saiu daqui por 11 milhões de reais e voltou sem o Fluminense receber nada e lesionado. E mais do que tudo, manchado. Porque uma negociação, a gente lembra sempre de Wellington Silva pro Bordeaux em 2017. Eu sei que você lembra disso. Ou talvez não, porque você não seja maluco, mas muita gente lembra. Porque isso marca. O jogador que sai do Brasil e volta porque não fechou a negociação por lesão. Isso marca o jogador e isso, principalmente para os mercados de fora, cai o valor, porque um jogador passa a não ser confiável. Até agora, voltou a ser relacionado nessa semana. E aí eu vou dar outros exemplos aqui. Eu soube de uma proposta, isso sobre um tempinho atrás, mas enfim, era uma notícia já irrelevante, de uma proposta por John Kennedy, no início do ano passado. Não tive precisão, até nem só precisão, como também nem uma base ali de valor, mas seria ali algo em torno de 3, 4, 5 milhões de euros, alguma coisa assim. Era uma proposta que talvez hoje a gente, que na época, né, se isso fosse vendido na época, no início do ano passado, era antes dele ter Covid. Seria um absurdo vender John Kennedy, eu concordo, seria. Por 4 milhões, por 5 milhões de euros. Seria um absurdo, um moleque muito novo, naquela época tinha 18 anos ainda, né? Tinha tudo pra despontar e etc. Agora, olhando em retrospecto, dava pra vender por esse valor, porque o caminho
que a gente já viu, o John Kennedy se lesionou jogando o campeonato de pelada, e depois daquilo, várias notícias, várias pessoas já talvez se sentiram mais à vontade de falar, pô, já vi esse moleque jogando em tal lugar, esse moleque aí, isso aí, perdido total, enfim. Começaram a surgir várias notícias, dando conta de que é um jogador que não está totalmente focado na carreira. É isso, eu tô usando até um eufemismo aqui, tô amenizando um pouco a situação, porque na verdade é bem mais grave. 5 milhões de euros vende fácil. Manda pra Europa e tira o problema da nossa mão. O moleque tem bola pra cacete. Esse é o ponto que eu queria tocar aqui nesse vídeo. Assim, não era pra dar aula pra vocês, né? Vocês sabem que quem me acompanha sabe que não é esse o objetivo. Era mais pra trazer uma discussão de que toda venda, tal qual toda compra, ela tem que ser analisada. Ela tem que ser botada prós e contras. E nem sempre a gente vai chegar num veredito rápido. Tem vendas ruins que se tornam péssimas porque o cara rendeu muito. Tem vendas boas que se tornam ruins porque o cara rendeu ainda mais do que você esperava que rendesse. Mas a gente tem uma sede, um desejo por tirar a conclusão muito rápido. Bati o olho. Se não é óbvio, se o meu desejo é criticar, e não for óbvio como foi a venda de Gilberto que foi boa, eu vou criticar e vou falar que é uma merda. Se o meu desejo é defender, e não for óbvio de que o jogador saiu de fato de graça, eu vou arrumar um jeito de valorizar essa venda e defender. E como a nossa concepção inicial, a gente odeia mudar de ideia, porque isso denota fraqueza para algumas pessoas, a gente mantém, como diz o meme, até o final! A gente vai até o final abraçado num negócio que a gente sabe que é uma opinião já errada para poder manter a nossa narrativa. Isso é um problema, eu tomo muito cuidado para isso. Tento não ter o mínimo de medo de mudar de opinião quando chego a uma conclusão diferente do que eu tinha antes. Mas o fato é, qualquer notícia de venda e de compra precisa passar por um crivo antes nosso mesmo de vamos entender de chegar e ouvir, mas que seja absurdo, que seja uma compra de um jogador que tá vindo da Moldávia por 9 milhões de euros, chegar e ouvir quem tá fazendo a compra, né? No caso agora a gente tá falando de quem fez a compra. Chegar e ouvir, olha só, qual é o argumento pra você comprar isso? Isso lembrando que eu parto sempre do pressuposto de honestidade, né? De não haver desonestidade. Não tivemos nenhum caso recente aí, pelo menos, em que a gente possa simplesmente lançar isso. Então não coloco na conta e também não faria isso porque entendo o peso da minha palavra como jornalista, eu tenho que ter provas de tudo. Mas assim, por que você comprou? Ah, porque o cara jogou bem pelo Real Madrid. Tá. Só por isso? Foi basicamente só. O scout acompanhou ali os jogos dele na Champions, disse que ele é um bom jogador, ele é ofensivo, o Abel queria um lateral ofensivo. Então foi por isso, foi. Aí eu volto aqui e falo assim, olha só, o motivo da compra é absurdo. Vamos ver a carreira do jogador. O jogador sempre se destacou em time pequeno, assim, pequeno mesmo. Vai sentir o peso? Sentiu o peso até. Vai valer os 9 milhões? Provavelmente não. Dava pra ter trazido... Ah, Gabriel, mas é 1,4 bilhão de euros. Tem razão, a moeda tá desvalorizada. Essa negociação, por sinal, nesse momento até já diminuiu, considerando que é parcelado. Vou aqui, ó, 1,4, já tá em 8 milhões a negociação. Porque o euro já tá valendo 5,88 reais, né? Então assim, isso tudo tem que ser pesado, sempre tem que ser discutido. E esse vídeo aqui é mais pra isso. Discutam, conversem, cheguem a conclusões, mas não... Tire conclusões de cara e mantenha essas conclusões porque talvez a sua narrativa precisa ser mantida e etc. Mas uma conversa com vocês, já que a gente tá tendo poucas notícias, e vocês sabem, eu tô numa rotação um pouco menor aqui também, uma conversa com vocês pra gente tentar interagir aqui também. Até a próxima.